E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Bem? É isso aí. Manda notícia, o Pai continuou com saudade. Vamos à reflexão de hoje. A gente está fazendo uma análise bem simples do livro de Tiago, carta que Tiago escreve às 12 tribos espalhadas pela diáspora, ou na diáspora. Vamos lá? A gente já falou sobre os capítulos 1, capítulo 2, e a gente percebe que o capítulo 1, repetindo, né? O capítulo 1 ele faz uma introdução de tudo aquilo que ele vai falar nos outros capítulos, de 2 a 5. A gente conta ali vários ensinamentos, são 12 ensinamentos, mas a gente não vai pontuar cada um. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é fazer uma reflexão muito simples, com a ideia de que se desperte a curiosidade para se ler com muita calma e com muito mais reflexão, com muito mais profundidade no dia a dia. Aqui são 5 minutos, 10 minutos, máximo 12 minutinhos, para a gente fazer apenas uma abordagem inicial, bem superficial. Ok? Já falamos um pouco sobre o capítulo 1, capítulo 2. Vamos tentar nesse vídeo também elaborar o 3, mas quem sabe, para que a gente entenda o contexto, porque quanto mais se avança no livro de Tiago, mais eles se entrelaçam. Então muitas vezes a gente vai falar sobre o capítulo 3, mas já está falando sobre o 4 e o 5. Vamos ver um pouco sobre o que vai acontecer nessa reflexão. Tiago, lembrando, né? Ele começa falando nos capítulos 1, capítulo 2, ele vai falando sobre o favoritismo ao contrário do amor, né? Só para a gente lembrar que um tem conexão com o outro, ele vem falando sobre as observações que ele percebe no comportamento daquela sociedade hebraica, em que as pessoas elas tratavam muito melhor as pessoas que eventualmente poderiam trazer benefícios do que tratar bem, acolher bem as pessoas que provavelmente não poderiam trazer nenhum benefício. Então, aos ricos, aos aparentemente abastados, a esses eram dado prestígio, posição de honra, enquanto que os mais simples, aqueles que não possuíam dinheiro algum, eles eram vistos de qualquer maneira, colocados ali em posições muito simplórias, sem nenhuma atenção. E Tiago traz um alerta. A sabedoria de Jesus e o ensinamento de Jesus é completamente oposto a isso. É valorizar as pessoas sem nenhum interesse. Ele fala também sobre o domínio da língua. Ele fala que assim, ele usa os exemplos que assim como o arreio, né? Assim como o cabresto do cavalo faz com que apenas o movimento da boca possa controlar todo o corpo, e assim como o pequeno leme controla toda a direção de um barco, assim também é a língua para o ser humano. A língua, o dominar a língua é algo muito difícil, mas é a língua que direciona as pessoas para o bem ou para o mal. Ele chama a atenção para a sabedoria de dominar a língua, porque dominando a língua se conduz para o caminho certo. Ele chama essa atenção. Isso a gente está no capítulo 3. Olha quanta coisa
Outra coisa acontece. Capítulo 2, a gente volta um pouquinho, porque olha só, no capítulo 2 ele vem falando sobre a fé que, para ser genuína, ela tem que ter obras. Se não tiver obras, a consequência é que é uma fé morta, né? Capítulo 3 ele fala sobre a sabedoria verdadeira e falsa, né? Sabedoria verdadeira e falsa. Como analisar uma sabedoria falsa? O apóstolo Tiago, ele nos chama essa atenção. Engraçado que, deixa eu ver um pouco mais aqui adiante, ele vai falar sobre perfeição. Olha só, durante toda a carta, os 5 capítulos, ele fala por várias e várias vezes, 7 vezes, ele fala por várias vezes a palavra perfeito. E para Tiago, nas traduções que vamos observar tanto no hebraico quanto no grego, a perfeição significa plenitude, significa integridade. Então, aquele que quisesse ser perfeito, ele precisava ter integridade, ele precisava ter uma vida em plenitude dentro daquilo que o Senhor chamava. Diferente de ser inteiro, era aquele que era fragmentado. Você imagina alguém tentando caminhar cheio de fraturas. Que caminhada é essa? Uma caminhada completamente equivocada, completamente impossibilitada, né? Sempre vai precisar de uma ajuda, mas ele chama a atenção para que essa caminhada seja por meio, né, de uma vida com integridade e o que ele vai chamar de perfeição. É um alerta, né? Tiago sempre trazendo alerta nesses capítulos. Deixa eu analisar um pouco mais aqui. Ele fala sobre o perigo, né? Ele fala sobre o perigo da riqueza. A riqueza tende a levar as pessoas a uma arrogância. E ele chama a atenção aqui para que a riqueza, assim como a vida, ela é como uma névoa. Ele vai chamar a atenção para que as pessoas não permitissem que a riqueza trouxesse esse olhar de soberba, de arrogância, né? Porque quando a pessoa carrega uma vida olhando, pensando simplesmente nos lucros, nas benfeitorias que o dinheiro possa dar, uma hora isso vai acabar. A própria vida vai chegar ao fim. E as pessoas que ficam agarradas nesse sentimento, de fato, não estão vivendo na grande expectativa do que Deus, de fato, queria separar para os seus. Essa é uma grande preocupação de Tiago. Ele vai concluindo, comentando sobre a necessidade que nós temos para a nossa vida de levarmos a nossa vida com o intuito de restaurar outras pessoas. Imagina sermos capazes e usados por Deus para restaurar as outras pessoas. Que a nossa oração seja uma oração carregada de fé. E lembra que a fé, para ser real, para ter vida, ela precisa das boas obras. É consequência de uma fé viva. Ainda no capítulo 12 ele diz assim, olha, faça com que aquilo que você diga seja verdade. A integridade que ele comenta sobre a perfeição, ele vai dizer que, em outras palavras, ele vai dizer que aquilo que você afirma
seja de fato sim. Que o seu sim seja um sim verdadeiro, não é um sim falsificado. Paciência e resistência também é um tema que ele aborda. Paciência e resistência. De todos esses ensinamentos que nós podemos observar no livro, a carta de Tiago, é que são ensinamentos que remetem a uma devoção real, inteira a Jesus. Como é que eu posso ser reconhecido como um cristão que tenho devoção a Jesus? São esses 12 princípios, são esses 12 ensinamentos que nós abordamos, que nós encontramos na carta de Tiago. E a nossa expectativa é que, filhos do Pai, vocês tenham a curiosidade de fazer uma leitura bem lenta, uma leitura profunda, porque fazendo assim você vai encontrar um tesouro. Há um tesouro guardado nesses 5 capítulos do livro de Tiago. Que vocês possam ter esse tempo, porque aqui tem os ensinamentos que Jesus deixou. Ele faz um compilado de tudo aquilo que Jesus deixou como sabedoria. Então, busquemos essa sabedoria e vivamos debaixo dessa sabedoria em nome de Jesus. Filhos do Pai, Deus abençoe vocês.